Corinthians aumenta receitas em 2021, mas endividamento chega a R$ 1 bilhão. Veja raio-x das finanças. Gráficos mostram a evolução da dívida e principais receitas do Timão ao longo da temporada. Fala, fiel torcedor. Bem-vindo ao canal. Antes da nossa notícia de hoje, quero pedir que se inscreva no canal e ative as notificações para receber em primeira mão as notícias do nosso Corinthians. E também deixe aquele like poderoso. Me diga de qual cidade você está assistindo esse vídeo aí nos comentários. Balanço financeiro enviado aos conselheiros do Corinthians mostra que o clube ampliou receitas e cortou despesas em 2021 para voltar a fechar as contas no azul depois de 4 anos seguidos de déficit. O Timão encerrou a temporada passada com um superávit de R$ 5,69 milhões. O resultado é festejado internamente no Corinthians, principalmente por acontecer num ano em que o clube praticamente não negociou atletas. A receita com repasse de direitos econômicos foi de apenas R$ 28,2 milhões, o que representa R$ 161 milhões a menos do que em 2020. O endividamento alvinegro, porém, segue em patamar elevado, de R$ 1 bilhão. Tal montante não engloba os valores do financiamento da Neoquímica Arena. O Corinthians tem acordo encaminhado com a Caixa Econômica Federal para pagar R$ 569 milhões em 20 anos. R$ 300 milhões serão abatidos com o valor que o clube receberá pela venda do nome do estádio. A diretoria alvinegra adota critérios diferentes no cálculo do endividamento. Pelas contas do Timão, o saldo era de R$ 949,2 milhões em 2020 e caiu para R$ 912 milhões no ano passado. No curto prazo, vencimento de até um ano, a dívida do Corinthians é de R$ 568,1 milhões. Isso engloba empréstimos, obrigações com fornecedores, direitos de imagem atrasados, encargos sociais, impostos, entre outros. Tal montante é maior do que toda a receita líquida projetada para a temporada 2022, R$ 561,6 milhões. Sendo assim, a diretoria alvinegra deve buscar renegociações com credores para prolongar o prazo de pagamento. Tamanho endividamento gera um custo elevado do Corinthians com despesas financeiras. O clube prevê gastar R$ 81 milhões com juros neste ano. O restante da dívida precisa ser pago a longo prazo, sendo a maior parte referente a tributos parcelados, R$ 359,2 milhões. Em 2021, a maior fonte de receita do Corinthians foi com direitos de transmissão de TV. A arrecadação, que em 2020 foi de R$ 160,1 milhões, subiu para R$ 265,9 milhões no ano passado. A segunda maior foi de patrocínios e publicidade, que aumentou de R$ 71,1 milhões em 2020 para R$ 126,3 milhões em 2021. O crescimento tem relação com novos contratos firmados pelo Timão, mas também com valores que ficaram represados no ano anterior por conta da pandemia de coronavírus, que adiou o término do Brasileirão. No total, o Corinthians arrecadou R$ 447,7 milhões brutos com futebol e mais R$ 54,8 milhões brutos com o clube social e os esportes amadores, totalizando R$ 502,5 milhões. Empossado no começo de 2021, o presidente Duílio Monteiro Alves tratou como prioridade sanear as finanças do Corinthians. Para isso, contratou serviços de consultoria das empresas Falconi e KPMG, com o objetivo de cortar gastos e otimizar a gestão. O balanço do ano passado mostra que houve redução de custos no futebol, mas não no clube social e nos esportes amadores. As despesas gerais e administrativas no futebol caíram de R$ 78,5 milhões para R$ 24,1 milhões, enquanto as com serviços de terceiros foram de R$ 31,6 milhões para R$ 12 milhões. Porém, o gasto com pessoal, que engloba salários de jogadores e dos outros funcionários do departamento, subiu de R$ 188 milhões em 2020 para R$ 207,7 milhões em 2021, aumento de 10%. Já nos esportes amadores e no clube social houve aumento de despesas com pessoal, serviços de terceiros e gastos gerais e administrativos. No geral, essas áreas apresentaram déficit operacional de R$ 2,8 milhões, apesar de um rateio de despesas administrativas do futebol de R$ 13,9 milhões. Em 2022, segundo ano do mandato de Duílio Monteiro Alves,
O Corinthians espera intensificar o saneamento financeiro do clube e pretende ampliar ainda mais as receitas. A projeção do clube é fechar o ano com superávit de 10 milhões de reais. E aí, fiel torcedor corintiano, o que você acha disso? Timão conseguirá acordos e que possa sanar parte da dívida e poder fazer novas contratações? Deixa aí nos comentários. Ficamos por aqui. Deixa aquele like e se inscreva, para nos ajudar a fortalecer esse canal. Um forte abraço e até a próxima.